Vamos falar sobre protagonismo feminino e hoje vamos falar sobre uma super vencedora de um prêmio pra lá de especial e de uma empresa muito nossa, chamei muito organizada, muito centrada e competitiva em sua área do mercado. Eu estou falando da Elas Vida Leve. Lua está aqui, a proprietária, junto com a vereadora Leusa Palmeira. Meninas, sejam muito bem-vindas hoje. Vamos falar de coisa boa, né, vamos falar da Elas Vida Leve, que já nasceu com protagonismo. Com certeza. A nossa empresa já nasceu 100% empreendedorismo feminino e 87% da mão de obra atual é só mulher. A gente sempre quis oportunizar mulheres, treinar e capacitar mulheres. Porque a gente sabe que, querendo ou não, principalmente na área de panificação, ela era muito masculina, né? E eu disse, não, eu quero ir contra isso. Então, vamos fazer uma coisa pro propósito, vamos capacitar, vamos dar oportunidade a mulheres. A grande maioria é 35 mais. Justamente uma mulherada que não é absorvida pelo, né, pelo comércio, por grandes indústrias. Então eu disse, não, vamos capacitar essa mulherada, vamos mostrar que elas podem, que elas são também chefes de família, que elas conseguem ter independência financeira, realizar os seus próprios sonhos, pagar seu cabelo, sua unha, o que quiser. E nós já chegamos da melhor forma possível, né, com um grande reconhecimento do Sebrae. Graças a Deus, a gente ganhou o primeiro estadual, primeiro lugar regional e terceiro lugar nacional em empreendedorismo feminino, pequenas empresas. Então isso para Corrais Novos, para o Seridó, né, e para o Rio Grande do Norte como um todo, é muito importante mostrar que a gente é capaz, que a gente tá mostrando para que veio, que o Seridó é rico de trabalho artesanal, que a gente, quando se propõe a fazer uma coisa, a gente faz o melhor, né. Então é botar Corrais Novos como um ponto de ali tem excelência, né. Então isso é muito importante. Olha, ali tem excelência. Olha, daqui a pouquinho a gente fala sobre a dimensão desse prêmio para você realmente entender o que foi essa conquista. E, gente, foi uma conquista realmente maravilhosa. Mas, Lua, nós estávamos aqui discutindo a questão do empreendedorismo, de como nós mulheres precisamos estar sempre à frente do nosso tempo para chegar a uma situação de igualdade que realmente não existe. Não existe equidade, a nível de empreendedorismo. Por exemplo, tem mulheres que assumem o mesmo cargo de liderança que homens e ganham muito menos, né. Então, não existe. Equidade ultimamente pra gente, atualmente, é utopia, né. Então assim, é como eu digo sempre, mulheres têm que apoiar mulheres, porque o nosso meio é muito competitivo, as mulheres tendem a competir. E isso é uma coisa que os homens querem que a gente faça. Por quê? Porque se a gente compete entre a gente não cresce. A gente só cresce junta e uma apoiando a outra. Então eu sou uma pessoa que estou sempre apoiando as amigas empresárias, quem quer empreender, dando dicas, aprendendo, a gente aprende todo dia alguma coisa e também isso é muito importante. Então, eu sempre digo, mulheres têm que apoiar mulheres, porque os homens têm noção da capacidade que a gente tem. E se a gente só entender isso minimamente, é como eu digo pra minha filha, a gente conquista o mundo e volta com a chave pra casa. É verdade, gente. Falando em diferença e falando em equidade inexistente, a gente já bate aqui na tecla da vereadora Leusa Palmeira, a única mulher eleita nesse mandato entre 13 cadeiras, apenas uma feminina. Bem-vinda, vereadora. Simara, Dua, para mim é um prazer estar aqui junto de vocês participando dessa conversa, né, dessa entrevista. Para mim é uma honra estar aqui perto de uma mulher tão forte como essa, uma grande empreendedora que ganhou um grande prêmio aqui para o município de Currais Novos, para ela e para Currais Novos, né, que Currais Novos foi quem ganhou uma empreendedora como Lua, uma mulher e que está dando a oportunidade a outras mulheres de crescerem. Lu, eu queria que você contasse pra gente, assim, brevemente, como nasceu essa ideia da Elas Vida Leve, porque foi uma ideia, assim, bastante pioneira. E inovadora, né. De onde surgiu? Eu sempre gostei de me alimentar de forma saudável, até porque eu tenho intolerância e sou alérgica a corante e conservante, então comer fora de casa pra mim é complicado. Quando eu fiquei grávida da minha primeira filha, eu disse: "Não, eu quero criar ela, eu quero estar presente, então vou empreender". Eu já fazia pão pra casa, né, só que só sem leite, sem conservantes e corantes. Eu disse: "Não, eu quero entregar um produto completamente limpo, que minha filha, quando começa a introdução alimentar com 6 meses, possa comer".
Então, aí começou o desafio, né. Eu disse: "Não, vou formular uma massa", mas foi complicado. A gente fez mais de 100 massas inicialmente. Algumas dava para quebrar concreto, assim, de tão duras que eram. E quando a gente chegou nessa, eu disse: "É isso". Tudo bem que a gente foi melhorando, eu venho sempre estudando e melhorando a massa, mas assim, a primeira massa já era muito boa. Então a gente chegou numa massa completamente limpa, né, sem glúten, sem lactose, sem açúcar, sem corante, sem conservantes, então um produto que era feito bem antigamente, que até nossas mães faziam em casa, né, nossos avós, então é um produto realmente limpo que todo mundo pode sentar à mesa e compartilhar. Então, minha avó tem diabetes, meu pai tem hipertensão, alguém tem problema renal, todo mundo vai sentar e comer o mesmo alimento. Então é compartilhar momentos, é dividir alegrias, histórias e família, isso é muito importante, né. Qual foi o principal desafio nesse início? Com certeza, fazer uma massa do zero, e que não precisasse usar goma xantana, que não é tão digestiva, psyllium, que o sabor é péssimo. Ele dá sustentação, como o glúten, né. Mas o sabor residual dele é extremamente amargoso, então, assim, era uma coisa que eu não queria de forma nenhuma, entendeu. Então foi trabalhoso, foi bem trabalhoso. Fora que a gente começou, de fato e de direito, próximo à pandemia, então na pandemia a gente não conseguia comprar forma, não conseguia comprar maquinário, não conseguia comprar nada, porque estava tudo fechado. Então a gente nitidamente passou 1 ano fazendo massa na mão. Batendo massa na mão e usando, tipo, 5, 6 formas, lavando e refazendo, porque não tinha o que fazer. A gente ligava para os lugares: "Já tá fechado". Ligava para o pessoal: "Fechado". "Não, quero comprar masseira". "Tá fechado". Então a gente não tinha o que fazer, foi na raça mesmo, trabalhando domingo a domingo, eu, minha mãe e minha irmã. Então, assim, foi muito, muito, muito na raça e vontade realmente de crescer. Completamente artesanal. Completamente artesanal. Nosso produto é completamente artesanal. O que eu entrego para cada cliente é realmente amor, cuidado, carinho, segurança alimentar, que isso é muito importante, né. Isso não tem preço. Não, Isso não tem preço. é inegociável. É inegociável. Vereadora, vocês duas têm uma coisa em comum que são vidas duplas. Vereadora e empresária também, mãe, empresária, chefe, mãe, criadora de receitas e ainda gestora de pessoal. Esse desafio, dia após dia, como é que vocês encaram ele? A gente concilia uma coisa com outra, né, Lua, porque assim, na política a gente tem que ir de acordo com como manda o figurino. Você veja que agora eu fiz uma indicação ao nosso prefeito, é uma parce pedindo a ele uma parceria com o Sebrae para dar cursos, profissionalizante a micros empreendedoras para capacitação, para Maravilhoso. capacitar essas mulheres. E você sabe que você precisa ser capacitada para você dar o melhor de você. Consigo, né, estou aí para ajudar as mulheres. Eu sei que um cenário como esse, Simária, de só masculino, um cenário totalmente masculino, eu tenho uma grande responsabilidade de representar a todas as mulheres. Mas é uma grande dificuldade também, mas estou aí, né, enfrentando e os obstáculos e tentando dar o melhor de mim. Claro. De observação, nós somos a maioria da população mundial. E uma representação mínima em políticas públicas, né, em cadeiras de presidência, de prefeitura. Então, para você ver que realmente a gente é um caso a se pensar, a se analisar, né, que mulheres realmente precisam apoiar mulheres. E a se refletir o porquê, né, o porquê nós somos a maioria em população e somos a minoria em representação. Simara, Lua, a gente tem aqui na nossa cidade muitas empreendedoras, muitas, mas que elas precisam ser capacitadas. Com certeza, tem também um programa até aqui que se chama Empreendedoras Produtivas, que elas ganharam até 3º lugar agora no GoRN de inovação, e no estadual. Então, pra você ter ideia, elas têm impacto social, elas capacitam micro e pequenas empreendedoras, elas ajudam. Então, assim, pra você ter ideia de como o Currais Novos é rico de mulheres que são empreendedoras, que deram a cara, que estão lá, ou às vezes sustentando a família, ajudando o parceiro, né. Então, é a capacidade que as mulheres cearenses têm. Não estou falando de todo o Rio Grande do Norte é uma terra muito rica, de mulheres muito trabalhadoras. Então, assim, eu tenho muito orgulho da Elas e da Leve ser currais-novense, ser de Seridó. Levo isso pra onde eu vou, sempre digo, falo, repito milhares de vezes: "Gente, é de Seridó". Não tenho pretensão nenhuma de sair daqui, quero empreender mais aqui. A gente tá até pleiteando, né,
um terreno no parque industrial para crescer a nossa fábrica, que também o número de funcionários, a gente vai chegar de 50 a 100 funcionários, Gerando emprego. gerando emprego e renda, e não só isso, eu quero mulheres, quero capacitar mulheres, eu quero oportunizar mulheres, acreditar, eu acho que a palavra principal é acreditar em mulheres. Porque quando você acredita, você capacita. A gente tem vários sonhos realizados já na fábrica das meninas que realizaram moto, TV, casa. Então isso dá aquela chama no coração de eu posso fazer mais, eu posso empregar mais pessoas, oportunizar mais vidas, né. E foi muito bom esse prêmio que Lua ganhou, porque assim, ela está inspirando outras mulheres, né, a seguir o mesmo rumo que você tomou, trabalhando, fazendo o seu empreendimento na cidade, né, a cidade ganhou muito com você aqui com seus produtos, fazendo e vendendo, e as pessoas para retribuir vá comprar seus produtos, né, Lua, que é para ver a qualidade dos seus produtos, eu acho que ver se eles são bons, né, e de qualidade e que vai levantar a autoestima das mulheres. As mulheres precisam de produtos bons para crescer profissionalmente também e para manter a saúde. Olha, as duas falaram em uma palavra-chave aí: capacitação. Hoje você já chegou num patamar respeitado, visto, reconhecido, e hoje você é uma mulher que emprega mulheres. Antes de chegar a esse ponto, você chegou a alguma capacitação? Você teve algum auxílio com relação que pudesse ter essa sua trajetória um pouco mais fácil? Eu acho que, na realidade, ser bem honesta com você, não. Eh, eu sempre quis empreender, mas eu acho que eu empreendi no momento certo, apesar de toda a dificuldade. Mas sempre tive uma coisa comigo: eu quero ajudar mulheres, eu quero empregar mulheres, eu quero capacitar mulheres. Então, assim, a gente tem 20 funcionários hoje, 2 são homens na fábrica, porque, assim, a gente tem fornos e os fornos são muito grandes e as formas são muito pesadas. Então eu colocaria uma mulher em risco, tipo, a 1,80 o forno. E, tipo, as bandejas são muito pesadas, então não colocaria de forma nenhuma uma mulher em risco, entendeu. Não seria interessante Não seria interessante, isso. não seria. Então, por esse motivo, temos homens, por questão de segurança mesmo, entendeu. Mas eu sempre quis oportunizar mulheres. Eu sou uma pessoa que, tipo, a gente foi as 31ª primeira empresa a entrar no Feito Potiguar, né, que é um programa do Sebrae, que reconhece empresas do estado, hoje são 158, né, com excelência, com produtos de excelência, então a gente foi 31 primeiras, diga aí, a primeira de codificação, a primeira de alimentação saudável. Então você vê o nível de responsabilidade, a gente foi pioneiro, então a gente estava mostrando aos outros o que precisava ter para entrar, né. E já participei de feiras com a Repressão Feito, fui para o Rio de Janeiro, antes de Florianópolis, representando o Feito Potiguar e o Rio Grande do Norte. A gente era o único estado do Nordeste inteiro, tinham 7 estados, o único do Nordeste era a gente. Um evento que teve Alex Atala, entendeu? 8 chefes estrelados do país. Então, assim, para você ter noção da importância da gente estar lá mostrando o Rio Grande do Norte. E eu especificamente, o Seridó, né, porque eu amo essa terra, apesar de não ter nascido aqui, eu sou olindense, né, nasci em Pernambuco, mas minha avó é daqui, então minhas raízes mais profundas são daqui. Sempre amei essa terra e agora mais ainda, né. Eu falo brincando com o Lucas que eu tenho um CNPJ e 2 CPF aqui, que são meus 2 filhos registrados aqui, né. Então eu sou mais currar-novense do que olindense. Depois de tanto tempo, então. Não, e é como eu disse, eu tenho amor a essa terra, eu quero levar essa terra, eu quero mostrar essa terra, botar essa terra no mapa do empreendedorismo, mostrar que nós mulheres podemos e quando fazemos, fazemos com excelência, muito melhor, com muito mais detalhe, e que podemos inovar, né, em tecnologia, em alimentação, no que for. Olha, eu tô encantada, então com esse meu encantamento eu já vou lhe perguntar, quando você soube que estava selecionada para quando você soube que estava selecionada já para o estadual, vamos começar devagar, Vamos começar pelo vamos estadual. começar pelo estadual, que você viu que você tinha vencido com toda essa sua equipe, com aquele começo na pandemia,
totalmente artesanal, que deve ter dado o trabalho de uma vida. Com certeza. Como foi que você se sentiu nesse momento? Eu acho que o reconhecimento é importante para não só para a gente como empresária, como pessoa também, para a gente saber que a gente tá no caminho certo, que a gente tá mudando minimamente a vida de alguém. Os nossos funcionários, os nossos fornecedores, a gente trabalha muito com a agricultura familiar, então os nossos clientes. Então, se a gente tá mudando, melhorando a vida de 1% de uma pessoa, para mim já fez toda a diferença. Então, ter o reconhecimento estadual para mim já foi, assim, sensacional, né. Assim, eu fiquei realmente em choque, porque eu não esperava, foram muitas inscritas. No nacional todo foram 5.835 mulheres inscritas, então quase 6.000 mulheres, né. E dessas quase 6.000 mulheres, só foram tiradas 35 finalistas em 5 categorias. Então é menos de 10%. Agora, na cerimônia do Teatro Riachuelo aconteceu uma coisa muito curiosa, né? Além da sua emoção, o público se emocionou junto com você, todo mundo vibrou. Acho que até pessoas que nem conheciam o trabalho da empresa direito acabaram se tomando por aquele momento de emoção, aquele momento de reconhecimento. Você, foi muito especial o prêmio do teatro. Eu não tô dizendo que o de Florianópolis não foi, né, foi muito também. Mas ali tinham muitos clientes da gente, tinha minha família, tinha muitos amigos, empreendedores também. Então, quando eu ganhei, muita gente subiu, começou a aplaudir, pular. Então, assim, eu fiquei assustada, na realidade, com a com a quantidade de gente em pé, entendeu. Então, Para você, eu acho que as pessoas que estavam, participando e acompanhando, eu acho que todos ficaram emocionados, porque a gente que assistiu de fora ficou. Currais Novos ganhando um prêmio através de Lu, a grande profissional e uma grande empreendedora. Currais Novos ganhou muito, viu, com esse seu prêmio aqui na cidade, e as mulheres, você pode ter certeza, vão querer crescer igual a você também. mas eu quero justamente inspirar mesmo e motivar as mulheres. É isso que eu A mulher se sentiu um pouco representada. Mas é isso, o prêmio não é de Lua, entendeu? Não é exclusivamente de Lua. É de todas as pessoas que sonharam com esse prêmio, todas as pessoas que escreveram, todas as empreendedoras, independente do local do nosso estado, entendeu? E claro, Currais Novos, para mostrar que a gente saiu do Seridó e ganhou um prêmio nacional em Florianópolis. Você tá entendendo? Então, assim, nada, nada é impossível pra gente. Nada é impossível pra gente. Quando a gente quer, a gente vai conseguir. Lua, e a partir desse prêmio, como é que ficou a sua visibilidade de mercado? Graças a Deus, assim, a gente tem uma visibilidade razoavelmente boa. A gente tá em 4 estados, né. A gente tá no Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e São Paulo. Então a gente, graças a Deus, tá tendo uma visibilidade bem boa em relação, por isso que eu tô dizendo a você, a gente precisa crescer a fábrica urgentemente. Gente, eu achei que nós estávamos falando, até peço desculpa aqui pelo meu pouco conhecimento, mas eu achei que nós estávamos falando de 2 estados próximos, como Rio Grande do Norte e Paraíba. Você foi longe, Lu, ainda vai mais, com certeza. E a meta nos próximos 5 anos, no mínimo, é estar o Brasil todo exportando. Então essa é uma grande oportunidade para a cidade de Currais Novos. Exatamente, e é isso que eu quero. Eu quero crescer aqui, eu quero oportunizar emprego aqui. Não é à toa que a gente falou com o Lucas, né, por meio de Leusa, para conseguir um terreno aqui pra gente construir uma fábrica e conseguir empregar, né. Eu preciso de mão de obra, eu preciso crescer, porque minha demanda de mercado só tá aumentando. São Paulo é um mercado que, tipo, você manda hoje 300, daqui a pouco ele quer 900 e assim vai. Então eu preciso crescer, é fato. E assim, eu já estou atrasada para crescer, nesse nível. Então, você ter dimensão de que eu comecei na cozinha da minha casa, né, e hoje eu tenho uma fábrica e construí outra. E claro que assim, entenda que a fábrica não é só Lua, né, tem minha irmã, a Bia Quirino, que é minha sócia, e que faz parte, ela cuida diretamente do administrativo, do financeiro, e me dá todo o respaldo e base para que a Lua consiga sair, faça o comercial, né, vá para eventos e etcétera. Então somos nós 2 que construímos a elas e damos o nome a elas, né. O prêmio foi dado a mim, mas é como eu disse, o prêmio não é só de Lua. Eu não considero esse prêmio só para mim, entendeu. Honestamente não, eu não consigo ser egoísta nesse ponto.
Porque tem tanta mulher empresária aqui nesse estado. Algumas eu conheço e admiro, sabe? Que se inscrevesse, ganharia com certeza. Então, assim, não deixem de se inscrever, porque é essencial. Se você não é visto, você não é lembrado. Então, se inscrevam. E, acima de tudo, acreditem, né? Você é capaz de ganhar. Então, vamos levar todo ano, minha meta é levar todo ano mulheres do Rio Grande do Norte para esse prêmio nacional. E eu quero ao menos uma categoria eu trazendo. Ao menos uma. Porque a gente é porreta de Esse prêmio foi mais que merecido para você. E eu vou homenageá-la agora, né, dando a ela um kit de cidadã com rasgo. meu sonho, princesa, porque, gente, eu tava dizendo, eu sou mais correnovense que olindense, né? Eu estava dizendo no canto, tenho 2 CPF aqui registrados e um CNPJ. Vai abrir o segundo, né? Porque tem que abrir filial. Então, precisa esse título. Eu sou correnovense, eu levo correnal pra onde vou. Maria, além desse título, tem outros aí na frente ainda que eu devo homenagear. Temos os títulos aqui para mulheres empreendedoras, mais que merecido, um dos nomes hoje mais significativos aqui na cidade de Currais Novos, sem desmerecer os outros, é claro, É. mas com todo o reconhecimento de quem está fazendo a diferença. Eu vou falar de novo que estou encantada, mas deixa eu lhe perguntar uma coisa. Eu vejo você com muita sede em ajudar mulheres. Será que lá para frente talvez a gente não vá ver alguma parceria junto ao Sebrae, alguma capacitação, alguma coisa para estar transformando a vida de outras mulheres Eu também? completamente aberta, né? A gente tem uma relação maravilhosa com o Sebrae. Então, assim, a gente sempre tá convidando, capacitando. Eu sou muito ferrenha do Feito, porque faz 6 meses que o Feito existe, né? E olha onde é que o Feito já chegou. A gente, tanto eu quanto a Gerlane, que foi uma das finalistas também do prêmio, né? Ela foi em agro. Ambas do Feito Potiguar. Então, para você ter noção da importância, né? Eu fiquei encantada quando eu entrei no Feito, porque eu conheci 158 produtores que eu não fazia ideia que existia. Entendeu? Então, assim, você conhece quem faz o queijo, quem colhe o seu mel, quem faz a sua bolacha. Você tá entendendo? Então você conhece a história por trás, você conhece o empreendedorismo por trás, a visão por trás. E isso te dá encantamento, te faz. Você entra hoje na minha despensa, no mínimo 90% é feito potiguar. E eu faço questão de saber ser feito potiguar, se a empresa está lá. Por quê? Porque se você compra do feito, se você compra do seu estado, você fortalece o mercado do seu estado. E isso faz diferença. Porque o quê? Você fortalecendo o mercado aqui, a gente consegue ir para outro estado e mostrar, não, lá já tá ganho. Aqui eu estou mostrando a você o que tem de excelência lá. É a gente entender que a gente não precisa sair, entendeu? Para ser reconhecido em casa. Agora vamos falar de reconhecimento e esse reconhecimento é nacional. Acho que a cereja do bolo é quando você olha toda aquela trajetória, desde as 6 formas até hoje, abrindo uma filial e dando oportunidades de emprego e renda a várias mulheres. Quando você olha esse reconhecimento e faz: "Cheguei a um lugar que me dá possibilidades de crescer ainda mais". Com certeza, pra você ter ideia. Eu nunca, assim, nunca imaginei, honestamente, dar entrevista para Exame. Dei entrevista semana passada para Exame. Então, assim, de empreendedorismo feminino. Então, assim, é surreal onde a gente tá chegando. Não que eu não me ache capaz para tal coisa, até porque eu estudo muito, eu trabalho muito e o Leisa me conhece, aí sabe que eu não tenho medo de trabalho. Mas é surreal o quanto você é visto nacionalmente em relação, né, ao prêmio, como o prêmio tem importância nacional. O Sebrae dando ali a chancela de que você é melhor nacional, né. Então assim, como eu disse a você, na minha categoria eram 7 finalistas, a grande maioria fazia anos que tentava, eu era a primeira vez que tinha inscrito, primeiro ano. Aí eu sentei do lado e disse: "Tô tranquila", eu estava realmente tranquila, porque eu disse: "Não tem a mínima possibilidade". Tipo assim, se você ouvir as histórias das mulheres do empreendedorismo de era cada uma mais fascinante que a outra. Não que a minha não seja, entendeu? Só que todas elas estavam tentando há muito tempo. Então eu disse:
a probabilidade estatística não está a meu favor. Tudo certo. Mas eu estava entre as 7 finalistas do Brasil, entendeu? Então, assim, eu já tinha ganhado muita coisa. Então, realmente, eu estava muito tranquila. Aí, antes de anunciar o prêmio, que foi o último, né? O Pequenos Negócios foi a última categoria. A apresentadora apresentou, cada um, a gente levantava. Eu vou chamar a bandeira a ser chamado do primeiro. Não, chamado terceiro. Terceiro? Foi. E foi engraçado, porque eu tava com a bandeira do Rio Grande do Norte, claro, né? Eu tava lá segurando a bandeira do Rio Grande do Norte, abraçada, abraçada. Aí se você vê as fotos, aí as meninas do Sebrae brincando. Tu não deixou de esticar a foto, foi no automático. Não, eu não vacilo, não, mas as fotos estão tudo assim, esticadinha, bonitinha, assim, impecável. Parece que foi de propósito, mas não foi. Aí, uma das diretoras, né, do Sebrae Nacional falou: o nome dela é muito bonito. Aí eu olhei pro quadro, é diferente e bonita. Dentre as possibilidades ali, teoricamente o meu, porque era o único nome diferente, né, gente? Aí ela falou: Lua Andrade Alcântara de Corrais Novos. Aí eu peguei a bandeira e fui saindo. Se você ver as fotos, tipo assim, aí o mais legal é que foi uma comissão de mulheres do Sebrae do Rio Grande do Norte. Estávamos em 15. Você não tem noção de como é massa isso, porque quando eu saí, elas estavam pulando, e eu querendo ir pra elas, só que tinha que ir pro palco. E tem umas fotos que você vê as meninas, sabe? E, tipo, elas estavam eufóricas. E não só isso, todas as conexões com mulheres que eu fiz, lembra aquelas empreendedoras que eu falei com você? De outras categorias que a gente fez conexão, que a gente fez amizade lá. Todas elas levantaram e começaram a gritar, Lua, Lua. Então, assim, foi muita gente gritando Lua. E tinha gente do Rio mandando filmagem pra mim. Gente de São Paulo mandando mensagem pra mim, foto pra mim. Gente do Rio Grande do Norte que tava lá também mandando a filmagem pra mim. Então, assim, gente de Florianópolis mandando. Então, assim, eu recebi vídeo de inúmeros ângulos e eu não fazia ideia que tava filmando às vezes. Então, assim, pra você ter ideia de que o reconhecimento, às vezes, você acha que tá naquele círculo seu, né? E você não tem noção de onde você tá alcançando. Quando eu saí do palco, eu fui, claro, direto pra minha comissão, para as meninas do Sebrae, abracei e agradeci a elas, porque elas foram muito responsáveis também por toda essa trajetória. Mas eu fiquei em choque com o alcance, entendeu? Eu nunca pensei que, tipo, outras pessoas de outro estado estavam lá acompanhando, mandando vídeo, mandando foto minha, parabenizando, e que meu celular foi pra 172 mensagens. Eu não consegui responder nem metade, eu respondia 20 e vinha mais 40. Aí eu disse: "Gente, eu não vou conseguir responder", eu desisti. E foi isso, entendeu? Foi muito emocionante a gente, em 5 anos de empresa, ter um terceiro lugar nacional, entendeu? A primeiro lugar, que foi Dina, que, tipo, sensacional, ela exporta, ela tem 12 anos de empresa, Foi um terceiro com gosto de primeiro. entendeu? Mas eu tô falando assim, pra você ter ideia, é dimensão, entendeu? Ela tem 12 anos de empresa, ela tá há 3 anos tentando, ela exporta, ela tem uma fábrica de cosméticos com mel, que é sensacional o produto dela, inclusive, eu não tenho o que falar. Então, assim, pra você ter ideia do que eu tô falando, da dimensão, entendeu? Não, se formos pensar em dimensão, em tempo de trabalho, em estrutura, foi um primeiro. O prêmio foi Sebrae Mulheres de O Negócio. Prêmio Sebrae Mulheres de Negócio. É um prêmio específico para mulheres empreendedoras, né? Para despontar o empreendedorismo feminino e mostrar realmente do que somos capazes, né? Foi uma questão do Sebrae delas, né? Que tem um setor específico disso. Então, assim, é um reconhecimento realmente nacional. Esse ano foi o recorde de inscrição, né? Foi quase 6.000 inscritas no Brasil todo. Terceiro lugar de 6.000. É muita coisa, é muita coisa. E eu acho que essa energia que teve lá vem muito da sua energia, porque olha, tô sentada aqui, mas a gente já reconhece que mulheres de sucesso, mulheres felizes, mulheres realizadas, elas ajudam a realizar outras mulheres também, elas colaboram, elas comemoram com o sucesso de outras mulheres, porque uma mulher feliz, ela quer ver todas as outras felizes. Terceiro lugar, e foi Luana, que era uma menina que eu não tive tanto contato, que era. Eu esqueci agora o lugar dela, não me recordo. Mas quando disse Diná, que é de Fortaleza, menina, disse Fortaleza não, minto eu, Madalena, Ceará. Quando falou ela, eu comecei a pular no palco, porque eu fiquei muito feliz por ela, entendeu? Ela merecia a história de vida dela, tudo, eu fiquei muito feliz, de verdade.
abracei ela, disse parabéns, ela estava se tremendo, ela estava muito emocionada. Então, assim, foi muito legal pra ela, sabe? Ela precisava disso. Foi a colocação dela? Primeiro lugar. Primeiro lugar. E assim, pra você ter ideia, em 5 categorias, que eram 5 categorias, foram 3 primeiros lugares do Nordeste. 2 no Maranhão e 1 no Ceará. Você tem ideia de como o Nordeste tá mostrando para o que veio. Então a mulher nordestina, ela tem uma resiliência que nem todo canto tem. Talvez. A gente aguenta, a gente parece a caatinga, né? É. Tá ali seca, e jogou as folhas fora pra estar ali se segurando, mas quando cai uma gota de chuva, a gente já mostra pra que ver, é isso todo novo, floresce tudo novamente. Então, assim, eu acho que a gente O pessoal olha, vixe, tá apagada. tá atrapalhada, mas ela tá ali só trabalhando caladinha pra quando aparecer, aparecer, né? Então eu acho que a gente é muito isso, a gente lembra muito a caatinga, né? A o bioma caatinga, né? Que é um bioma brasileiro, exclusivamente brasileiro, né? Nossa, Só nosso. Então, assim, pra você ter noção de visibilidade, né? Como eu disse a você, exame. exame, gente. Entendeu? A gente vai dar entrevista também quarta-feira para o Mundo dos Negócios, né? Que é na TV Tropical. Exato. Bragener Tinoco. Ai, um querido. É um querido. Eu achei ele um querido. Eu falei pra ele telefone, mas assim, um querido. Amicíssimo da minha sogra, maravilhoso. Pronto, a gente vai dar entrevista pra ele quarta-feira agora, e minha irmã, que é minha sócia. Então, assim, pra você ter ideia de como a gente tá tendo abertura, né? De contar um pouco da nossa história, mostrar que nós somos capazes, que podemos. Como eu disse, eu promovo muita parceria dentro do feito. E todas as mulheres, elas são capazes, basta elas querem. Agora, muitos não querem, quer que as coisas aconteçam, né, sem ir atrás. E a gente precisa ir atrás, precisa procurar, precisa renovar, estudar, capacitar. Isso é aquela coisa, eu sempre digo, a única coisa que cai do céu é chuva. Né? Se a gente não acordar cedo e ir atrás, nada acontece. E até chuva aqui no nosso lugar é difícil. Pra completar o pacote, né? Como Para completar o pacote até chuva. Então, 2 mulheres empreendedoras, eu queria que vocês dessem um recado àquela mulher que está começando, seja a fazer seu brigadeiro, seja a começar a sua loja, que está começando a empreender e que está sonhando em mudar a sua vida. Vocês que já mudam as vidas de outras mulheres. Eu quero dizer a elas que não desistam, que vai à frente, procure estudar, procure empreender, procure a se capacitar, porque se capacitando, você dá o melhor de si, você faz aquilo melhor, né, você apresenta seus produtos e você cresce cada vez mais. Eu quero só dizer aqui a Simara, e a você, Lu, você veja, você foi, ganhou um prêmio entre várias mulheres, né, que estavam representando ali, e eu como política, né, estava aqui representando as mulheres e fui eleita, numa população de quase 50.000 habitantes, com quase 20.000 votantes, eu fui a única mulher eleita vereadora na cidade, já por 2 vezes. Não é que não tenha outras mulheres capazes, mas eu fui escolhida pelo povo, né, estou aqui, certamente eu estou fazendo alguma coisa que as pessoas gostam do meu trabalho. Com certeza, né? E cada dia que passa mais, a gente vai se aprimorando mais, vai crescendo, vai tendo reconhecimento no que a gente faz. E a gente fica feliz quando a gente é reconhecida pelo nosso trabalho, né. E a gente tem mais é que cada dia mais procurar crescer e chamar as outras para vir mais para cá, né, entrar na política, vir ser candidata para ver como não é fácil, né, Lu? Do mesmo do jeito de você, né, vamos chamar as meninas para empreender, mas tem que ir à luta para poder você chegar até lá. Eu acho que a palavra-chave é resiliência, né? É foco, acima de tudo. E saber que não vai ser fácil. Nem um pouco. Ser empreendedor, eu acho que é uma das tarefas mais difíceis que você tem. Por quê? Porque empreender não é só, ai, vou realizar um sonho. Você está realizando o seu sonho, o sonho do seu cliente, o sonho dos seus funcionários. Aí vem imposto, taxação, FGTS, INSS, por aí vai. Então, assim, você tem que entender que não vai ser fácil. Mas se você se dispôs a fazer, faça com excelência. Se tá muito difícil, procure ajuda. Se capacite, vá no Sebrae. Eles ajudam os empreendedores, eles capacitam os empreendedores. Vá lá, procure ajuda. Mas não desista acima de tudo, entendeu?
Eu podia ter desistido inúmeras vezes, mas para mim nunca foi opção. Nunca houve essa opção. Por quê? Primeiro porque eu sei do produto que eu entrego, e eu entrego com muito amor, realmente, muito cuidado, muita segurança do que eu tô fazendo. Segundo porque eu falo pra minha irmã brincando, a gente tem 3 crianças pra cuidar, pra educar e pra sustentar, então a gente não pode falir. Quer dizer, sai cacete. Só sabe quem tem. Então assim, a gente tem focos e objetivos muito claros, entendeu? Então assim, não tem a opção. E fora que eu não tenho só 3 crianças, eu tenho as crianças dos meus funcionários, eu tenho as crianças dos meus fornecedores, eu tenho meus funcionários, meus fornecedores, meus terceirizados. Então é muita gente que depende de mim e da minha irmã, entendeu? E da fábrica. Então, eu tô sempre buscando melhorar, sempre buscando inovar, sempre buscando entregar o melhor, porque a gente quer crescer, a gente vai crescer e eu quero crescer aqui. E eu quero lhe perguntar agora as perspectivas para o futuro da Elas Vida Leve aqui. Aqui eu quero inicialmente, né, construir a segunda fábrica, né, da gente, e a gente vai pegar sudeste, né, inicialmente, e um pedaço nordeste. Mas nos próximos 5 anos eu quero estar no mínimo no Brasil todo, e exportando. Então essa é a meta, né. 5 anos para cumprir essa tabelinha. Mas chega lá, chega. E todo jeito de 5 anos chega, né? Não, mas chega, a gente é muito focado, a gente sabe o que a gente tá fazendo e, tipo, a gente tá fazendo tijolinho por tijolinho, a gente não é muito pé no chão, entendeu? Quando a gente é mulher e a gente é mãe, a gente vai fazendo tudo, né, Como é que ela é tão coisazinha andando devagarinho. quando a gente é mãe, a gente tem uma força que a gente achou que não que a gente quando a gente era solteira, a gente não tinha, né. Porque mãe, a gente passa a noite em claro e ainda acorda, dá de mamar e volta e dorme 1, 2 horas na noite. E olha aquele serzinho e, tipo, não tem cansaço, não tem desculpa, não tem nada. A gente tá ali presente pra ele, porque sabe que ele depende exclusivamente da gente. Então eu descobri uma força em mim sobre-humana, né. Eu sou capaz de ir matar um safari inteiro e voltar pra casa, entendeu. Então é isso, eu acho que você não pode desistir acima de tudo, mas se capacite. Não é um trabalho fácil, vai exigir muitas demandas de você, vai exigir muita resiliência, vai fazer com que você perca aniversários, datas comemorativas, você não vai ter descanso, férias por muito tempo. Então, você tem que pensar bem o que é que você quer abrir mão para conseguir aquilo, entendeu? Botar na balança. Eu vou abrir mão disso por um tempo para conquistar isso. Aí você tem que ver se vale a pena para você ou não. Porque, como eu disse, empreender não é fácil. Mas, para mim, não existe outro caminho. Não existe. Mas é como eu disse, não é fácil. Mas oportuniza-se mulheres. O Sebrae tem o Sebrae delas que oportuniza mulheres. Então, assim, hoje em dia, eu acho que tá mais fácil, né, porque a gente tem um cenário mostrando a mulher, capacitando mulheres, premiando mulheres, né. Então, a gente tem um cenário, né, mais fácil agora. Então, vai atrás. Aqui em Currais Novos tem, como eu disse, as mulheres, produtivas, né, empreendedoras produtivas, que é um programa especificamente de Currais Novos, que ajuda microempreendedoras. Então, assim, você vê como o nosso cenário é rico para empreendedoras aqui no nosso seridó. Então é isso, tipo, e conte comigo, né. Eu tô sempre tentando ajudar, capacitar e incentivar mesmo as mulheres, né. Eu tenho, graças a Deus, muitas amigas mulheres empreendedoras, a gente tá sempre se falando. Quando uma tá para baixo, eu digo: "Não, bota o salto e vai". É isso. Precisa de mulheres, mais mulheres na política. A gente tem um cenário aqui que nós temos uma vaga para 6 mulheres e só tem uma mulher representando as mulheres. A gente precisa. Assim, as mulheres não entendem, se a gente quer ser representada, a gente tem que botar um representante nosso lá. Um homem nunca vai representar uma mulher, porque ele não sabe o que é ser uma mulher. Fato, certo? Uma mulher passa por dor, parto, e ela sobressai tudo isso, por quê? Porque ela tá ali, ela não vai desistir. O que a gente passa sendo mulher no dia a dia,
assédio, feminicídio, né? Preconceito, certo, humilhação, baixos salários, pouco reconhecimento. Desmerecimento, e mesmo assim a gente tá ali dando a cara e mostrando para que veio, e querendo mostrar que a gente é capaz sim, que a gente faz o melhor, sim. Uma vez um entrevistador foi fazer uma entrevista e perguntou: "Leusa, o que é que você me diz, para que tenha mais mulheres na política representando e ela esteja aqui nessa prefeitura", que ele estava na prefeitura. Eu disse: "Para ter mulheres aqui na prefeitura e mais mulheres, precisa das mulheres voltar nas mulheres, porque para isso, quando as mulheres voltar, aí sim nós vamos ter várias representando, mas enquanto as mulheres não voltar, a gente não vai ter representando, porque os homens não votam das mulheres, quem vota é as mulheres, e elas não querem voltar. Mas a Como é que realidade é ter representante? mas é como Tem. eu digo, as mulheres foram ensinadas a competir com mulheres, sem não apoiar mulheres. Isso, E aí a virada de chave. É aí que a gente faz a diferença, porque quando a mulher apoia outra mulher, com certeza. e a gente cria uma força. Isso. E quando se cria essa força, nada destrói. Então é isso, mulheres têm que incentivar e apoiar verdadeiramente as mulheres. Quando dermos as mãos, como eu digo, a gente conquista o mundo e volta com a chave para casa, porque só a gente é capaz disso. Mas, como eu disse, a sociedade ensinou as mulheres a competir com mulheres. Bem, não, você pode ver, tem uma anedota, uma piada que diz assim: um homem dormiu fora de casa e voltou no outro dia e disse que ia dormir na casa do melhor amigo. A mulher dele ligou para os 10 melhores amigos e os 10 melhores amigos disse que eles dormiram lá. Aí a mulher foi, saiu no outro dia, dormiu fora de casa. Disse que ia dormir na casa da melhor amiga. Ele ligou para as 10 melhores amigas dela e nenhuma disse que ela tinha dormido lá. É, humilhação. É o apoio masculino que falta na mulher. O homem se apoia, ele se protege, ele se ajuda. Verdade. E é por isso que ele tem tanta representatividade, apesar de não ser a maioria populacional. E todas as mulheres precisam falar isso direcionado à câmera. Todas as mulheres precisam entender uma coisa: quando você apoia uma mulher, quando você aplaude uma mulher, quando você incentiva uma mulher, você não está diminuindo o seu espaço nisso, em situação nenhuma, até mesmo sendo da mesma situação, até mesmo sendo, por exemplo, do ramo alimentício, por exemplo, ou de qualquer outro ramo. Quando você faz esse apoio, mulheres felizes, mulheres realizadas, mulheres satisfeitas, elas se apoiam. Quando você é feliz, quando você é realizado, quando você sabe o que quer, você não perde tempo criticando outra igual ou semelhante. Na realidade, você não tem concorrente, seu concorrente é você mesmo. Quando você se limita, quando você se capacita, quando você se desacredita, então você não tem concorrência. O seu pior concorrente é você mesma, né. Então, quando a gente entende isso, entende que a gente tem sim nossas limitações diárias, que você está passando mal, você está com dor de cabeça, mas você sabe que você tem uma agenda para cumprir e você vai cumprir, né. É como eu digo, eu sou adulto, adulto faz o que tem que fazer. Criança a gente diz: "Não, fica em casa", mas a gente não, a gente sabe o que tem que fazer e vai fazer. Ponto. E cada um sabe o que faz, sabe a qualidade do trabalho que faz, e cada um se garante. É. Agora, se nem todos, pensam assim, aí fica difícil. Mas você precisa confiar em si mesmo. Exatamente. Porque se você confia em si mesma, e na sua capacidade, e no que você está fazendo, ela pode começar uma empresa de pães e tá tudo certo. Por quê? Porque vai atender mais gente, ela vai conseguir atender uma população maior e juntas vão atender mais gente. E é isso, é não competir, é ajudar, é se ajudar. Por exemplo, eu faço parte tô associada tanto da IPAN, né, que é a Associação de Panificadores, e do Sindipan. Eu sou a única sem glúten. Única. E tô lá, vou para as reuniões, tento ajudar, dou alguma pauta, a gente se incentiva, e é isso. Graças a Deus tá vindo uma mulherada forte, à frente das suas padarias, ou são filhas que estão agora começando a entender a logística para poder, né, pegar o lugar, né, do pai. Então a gente está começando a mostrar que na panificação tem mulher sim, e que está fazendo um trabalho excepcional. Então eu digo, não tem um lugar no mercado que não cabe uma mulher. Não existe. Você quer ser pedreira? Vá ser pedreira.
Você quer trabalhar na mina? Vá trabalhar na mina. Realize seu sonho, independente qual seja. Se for pra ser empreendedora, vá ser empreendedora. Se você quer ser farmacêutica, vá ser farmacêutica. Não importa o seu sonho. Agora, se você tem um sonho, se capacite e corra atrás dele. E não deixe que ninguém te impeça disso. Porque gente para dizer a você que você não consegue, que não vai aparecer as pencas. No meu começo foi o que mais apareceu. Então, assim, não desista. Acredite em você, acredite no seu potencial. E, acima de tudo, acredite no seu sonho. Deus capacita e ajuda, né? Mas ele não vai realizar por vocês. Olha, com essas duas mulheres extraordinárias, cada uma referência na sua área, nós ficamos por aqui. Mas antes eu vou pedir que vocês fiquem à vontade, agradecer por estarem aqui, por estarem falando com os telespectadores pelas lentes da TV Câmara e pedir que vocês façam suas considerações finais e deixem aquele recado para essa mulherada que está em casa lhe assistindo agora. Eu quero parabenizar, né, para finalizar aqui a nossa fala, parabenizar a Lua, a Abi, que é a irmã de Lua, que também é uma grande contribuinte para que elas ganhassem esse prêmio, como também todos os seus funcionários que estão lá dando lá o melhor de si para que você cresça, e não só você, como sua irmã Abi, como também todos eles, porque se você crescer, a Abi cresce e eles também crescem. Exatamente. Eu quero parabenizar, Abi, a você e parabenizar a todos, né, que fizeram parte desse seu prêmio. E quero também agradecer a Simara por ter feito esse convite, parabenizar a todos que estão lhe ajudando, que estão nos ajudando para que a gente possa crescer. E também eu quero agradecer aqui aos câmeras daqui que estão aqui presentes, né, filmando, tiraram um tempinho para estar aqui junto a nós. E também aos que estão nos ouvindo aí pela TV Câmara, que estão nos assistindo, como também pelas redes sociais. E quero dizer a todas vocês, mulheres, não desista, vá em frente que vocês conseguem. Simara, eu queria agradecer a você, a Leilza, né, que sempre acreditou no nosso projeto. Desde o primeiro momento que eu estive com ela sempre estava lá disposta a ajudar, a melhorar alguma coisa, sempre foi atrás de melhorias para a fábrica. Ela que deu entrada na questão do terreno, né, foi que deu entrada em contato com o Lucas, que a gente não conhecia Lucas. Então, assim, muito do crescimento da Elas também tem mão de Leilza, né. Então, assim, eu quero agradecer aos câmeras, os telespectadores da TV Câmara, né, por oportunizar estarmos falando sobre empreendedorismo feminino, sobre a força da mulher, né. E, acima de tudo, eu quero falar que sonhos, não têm tamanho, não tem preço e não tem data para se realizarem, né. Eu comecei a empreender com 31 anos, né, então, bem, muito jovem. Então, assim, eu recomendo que vocês, acima de tudo, busquem realizar seus sonhos, independente qual seja, como eu disse. E se for empreender no nosso Seridol, então conta conosco, né, Isso. porque a gente vai estar aqui, ajudando no que for possível, indicando cursos, capacitações, porque eu acho que é importante demais a gente crescer a nossa cidade, Currais Novos. Eu sou ferrenha nisso, Leilza sabe, eu quero crescer aqui, eu quero que a empresa esteja aqui, que ela seja daqui, genuinamente daqui, que ela não saia daqui. Aí eu pensava: logística", não quero saber de logística, eu quero saber da cidade que estou, que pertenço e que pertencerei. Eu acho que isso vai muito além da logística, né. Com certeza. E não deixando de falar, vamos lançar um desafio para o próximo ano, próxima eleição, ter mais mulheres, né, representando a nossa cidade, representando as nossas, né, nossas necessidades, o que a gente precisa, o que a gente tem de solicitações. Então, assim, quanto mais nós estivermos presente na política, mais conseguiremos representatividade, espaço, né, E voz. e voz. A gente só tem voz colocando voz lá. Então, próxima eleição, espero, honestamente, que tenhamos mais mulheres eleitas e eu, com certeza, serei uma pessoa que votarei em mulheres. E espero que todas vocês também. Vamos se fortalecer, se unir e melhorar cada vez mais a nossa cidade e o nosso estado.
E com essas mulheres excepcionais, eu me despeço de você nesse momento, agradecendo a sua audiência, agradecendo a sua companhia e nos vemos em breve. Até lá.